Agora é minha vez de dizer bom dia a todos vocês, por duas razões. Primeiro, porque hoje, quem tem vontade de ficar mais um pouquinho na cama hoje? Ninguém, gente, só eu. O meu cachorro me chamou às 5h15, eu falei, é cedo ainda. Então, que bom que você está aqui. A razão é que é um feriadão, eu sei. Tem algumas pessoas nos visitando hoje, que você sinta bem-vindo aqui, mas especialmente é você. No feriadão também é bom para que seja um dia, um momento, um culto, que você possa ser tocado, encorajado pelo nosso próprio Deus. Algumas coisas antes da mensagem. A primeira delas, queria agradecer o fim de semana que eu passei lá no Retiro de Homens, em Atibaia. Foi muito marcante para mim, eu creio que eu ganhei muito mais do que eles. Mas eu voltei muito encorajado por ver o que está acontecendo com eles, os pequenos grupos de homens. Aquele fim de semana foi marcante para todos nós. Queria encorajar você, se você ainda não descobriu que existe um Ministério de Homens nessa igreja, fale com o Edgar, fale lá no hall, tem o stand deles. Quinta-feira à noite tem um pequeno grupo aqui de homens, na segunda, um grupo lá em Higienópolis, mas especialmente para homens. Mas eu quero encorajar você a engajar, se descobrir que há um grupo planejado, desenhado para o seu estilo. Outra coisa, já que os homens tiveram um fim de semana maravilhoso, as mulheres também estão com o seu chá marcado para o dia 25 de novembro. Eu já comprei meu ingresso, combinei com a minha camisa de hoje, cor de rosa. Tem a ver com o mês de vocês também. Mas pensando que é uma oportunidade evangelística para você realmente celebrar a Deus com seus amigos e convidar seus amigos que não conhecem Jesus ainda. Outra coisa, quem estava aqui há umas 2 semanas quando o Dr. Deltan esteve aqui falando sobre as 10 leis contra a corrupção. Ok, gente, eu estou passando por um perigo muito grande. Vocês têm que me ajudar, que eu posso terminar sendo preso por ele. Porque eu prometi que a gente levantaria aqui 15 mil assinaturas apoiando esse projeto das 10 leis contra a corrupção. Quando você sair, ali tem uma mesa, você pode preencher ali, escrever os seus dados e assinar. Mas eu queria encorajar você a levar hoje, pelo menos 5 daquelas fichas, para você chamar sua família, chamar o seu vizinho, chamar os seus amigos na empresa, no trabalho, de modo que a gente se engaje nisso, porque é um compromisso com o Brasil. Não tem nada a ver com nenhum partido, é compromisso com o Brasil a gente orar, mas a gente tem orado e agir, que Deus cause mudança na nossa pátria. E é uma forma da gente se envolver. Então, quando você sair, está bem na saída aqui. Também você pode, o Ulisses está lá, cuidando desse grupo. Você pode também ajudar a formar um grupo que possa promover isso mais dentro da igreja. Queria que você também se envolvesse com isso e participasse. E última coisa da mensagem. Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe comprou um violino e ela me mandou estudar música na igreja. Eu detestei. Eu achei que eu ia detonar como violinista, mas não passei da 4ª aula, o professor falou, você não tem muito jeito não, Lisane. Eu gostei demais. Mas o tempo foi passando, por outro lado, eu ganhei uma admiração por quem é artista, mas especialmente quando a gente olha para a arte como algo que a gente dá o bonito para Deus, o belo para Deus, e o culto tem a ver com arte. A gente dá o bonito para Deus no coração, na estética. E essa conferência nós estamos planejando para novembro, 20 e 22 de novembro, tem a ver com o nosso coração de dar para Deus o mais bonito que a gente pode dar. Então, mesmo que você possa dizer, mas essa conferência é para artista. Não, não é para artista. Você pode não ser artista, como eu não sou, mas você é um adorador. Você não adora a Deus? Então, essa conferência é para você. Eu creio que ela pode ser um marco na nossa igreja, porque nós estamos lidando, pedindo a Deus realmente que Deus nos torne a igreja viva, que Deus nos avive. E o foco da conferência é a adoração a Deus. Então, eu quero convidar você a você realmente não viajar no feriado. Fica aqui em São Paulo. São Paulo é maravilhosa quando não tem gente na cidade. Os que não conhecem Jesus, deixa ele ir para o Guarujá, para a Riviera, quando eles forem, para Cabrobó também, né? Mas você fique e venha participar dessa conferência, que eu creio que tem a ver com você. Se você é adorador, eu sei que você é. Então se inscreva depois do culto, vale a pena você se inscrever para guardar lugar. Esperamos não ter muita, queremos limitar o número para que todo mundo aproveite, mas também eu queria que você orasse por isso. Eu creio que vai ser um fim de semana marcante para a vida da nossa igreja, tá certo? Eu ia fazer um apelo agora, não dá para fazer apelo, mas eu quero você, todo mundo, que se a pessoa tivesse um auditório como esse, eu dizer, puxa gente, esta é a nossa igreja buscando realmente crescer na adoração e dar o melhor de cada um tem dentro de si mesmo para Deus. Ok. Quantos aqui têm filhos adolescentes? Os meus já passaram dessa idade. Mas eu creio que todos os pais aqui, algum dia, tiveram uma grande surpresa.
ficaram pensando como meus filhos são adoráveis. Deus, meus filhos são maravilhosos. Aí quando você abre a porta do quarto do seu filho, está uma bagunça lá. Alguém já passou por isso? Tudo no chão, roupa no chão, toalha molhada na cama, brinquedo fora do lugar, e você diz, puxa vida, não foi esse filho que eu criei. Alguém já falou assim uma vez na vida? Mesmo baixinho, gente. Ok, eu já fiz isso. Eu tenho um filho aqui que eu nem sabia disso, estou confessando meu pecado aqui na frente. Mas, às vezes a nossa vida, ela é assim. Ou nós somos desarrumados, ou as pessoas desarrumam a nossa vida. Mas o fato é que às vezes nossa vida se compara a um guarda-roupa mal arrumado. Eu não sou muito organizado com minhas coisas, com minha roupa especialmente. Eu estava no seminário, eu lembro que alguns colegas de quarto aprontaram comigo, porque todo dia tinha uma inspeção no nosso quarto. Tinha um rapaz chamado, que era o decurião, ele via ver se os quartos estavam limpos, as camas arrumadas, os armários em ordem. Ele chegava a passar o dedo na língua e passava às vezes no móvel para ver se tinha poeira, não podia ter poeira. Aí nesse dia, ele abre meu guarda-roupa e a roupa cai, roupa, tênis, toalha molhada. Eu levei uma advertência, papelzinho amarelo. Depois que eu casei, a Teca está tentando me arrumar, eu tenho um longo caminho para seguir. Mas muitas vezes, quando você encara a sua vida, está uma bagunça, está uma confusão, tudo fora do lugar. E muitas vezes a confusão, tudo fora do lugar, tem a ver mesmo com aquilo que eu criei, um pecado que eu cometi, que eu nunca lidei, e uma culpa que eu carrego por longo tempo. Eu nunca tive a coragem de lidar com ela. Por outro lado, o tema desta manhã é quando Deus restaura, Deus transforma a culpa em vida consagrada. E é maravilhoso observar e saber, experimentar que Deus, quando toca na vida de alguém, por mais caótica que essa vida esteja, Deus sempre tem uma saída para transformar a nossa vida, não importa o momento que estejamos vivendo. E uma pessoa que passou por isso, passou por uma vida cheia de caos, é um homem chamado Judá. Se você quiser abrir comigo, está em Gênesis capítulo 38. Nós vamos olhar para a vida de Judá esta manhã. Antes de ler, queria relembrar um pouco do contexto que está acontecendo aqui. Na realidade, a partir do capítulo 37, o foco da história é a vida de José. Domingo passado, Samuel pregou sobre ele. Fiquei marcado também pela mensagem que ele pregou. Muitas pessoas comentaram comigo. O foco é José. José é usado por Deus para um plano terrestre. Nada errado com isso. Foi para isso que Deus o chamou. Capítulo 37, José é o filhinho querido de Jacó. Os irmãos têm ciúme de José, por não serem preferidos de Jacó. Eles se reúnem lá de reunião de 10 irmãos amargurados contra José, e um deles, eles pensam junto, aliás, eles querem vender o irmão. Rubens, que é o mais velho, evita a venda do seu irmão como mercadoria, evita a morte de José, queria primeiramente matar José, por ciúmes. Rubens impede, mas tinha um cara chamado Judá, um homem chamado Judá, que foi mais inteligente. Ele pensou, bom, se a gente matá-lo, não ganhamos nada. Mas se a gente vender, a gente ganha algum dinheiro. Então eles pegaram José e venderam José, que termina sendo escravo no Egito. No capítulo 38, o foco sai de José e vai para Judá. E aqui vamos encontrar, nessa história, um homem cheio de culpa, com a vida estragada, com a vida um caos realmente. Vamos ver como é que Deus transforma caos em vida consagrada, ou culpa em vida consagrada. Então, vou ler parte do capítulo 38 de Gênesis. Por essa época em que José foi vendido e Judá foi o cabeça da transação. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho ao qual ele chamou, ou deu o nome de tornou a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela,
e deu uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou-o também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa do seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Anaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha dado, não tinha sido dado em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as suas roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia, mas ele não encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. É parte da história, vamos continuar daqui a pouco a leitura. Mas o que é que está acontecendo aqui? Judá, carregado de culpa, não lidou com a culpa. O que é que a gente faz em geral quando estamos culpados, sentimos-nos culpados? A gente tem que fazer uma escolha. Ou eu lido com a culpa e vou para Deus e digo: Deus, eu errei, eu não devia ter feito isso, mas eu pequei contra o Senhor. Ou eu fujo. E ao fugir, a reação natural é melhor eu negar que Deus existe, porque se eu aceitar que Deus existe e relaciona-se comigo, eu tenho que lidar com esse meu erro, e eu não quero lidar com ele agora, porque também até lidar com esse erro, ou esse pecado, vai doer muito em mim. Afinal de contas, Judá vendeu um irmão como mercadoria. Em vez de chegar para o pai e dizer: pai, eu realmente tinha ciúmes do meu irmão José, eu queria ser o mais amado pelo Senhor, eu não era, olha o que eu fiz. Eu bati com a cabeça na parede, eu pisei na bola, eu o vendi como mercadoria, mas estou aqui, olha, me perdoe, vou atrás dele para resolver o problema. Não. Eles pegam um cabrito, entre eles, matam o cabrito, pegam a roupa de José, imerge no sangue do cabrito e leva para o pai de José, morreu comido por um animal selvagem. No capítulo 38, então, vimos Judá fugindo. O que é que ele faz? Primeira coisa, lembre que Judá é da família dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, seu pai, através do qual Deus disse que abençoaria o mundo. Eles eram a família especial que Deus havia criado para abençoar o mundo. Judá sabia muito bem que havia uma relação dele e da sua família com Deus. Não o mérito da família, mas escolha de Deus. Havia essa consciência nele. Ele também sabia que o povo cananita era um povo idólatra. Só que era uma idolatria que tem um lado não somente de adorar imagens de madeira, mas a idolatria dos cananitas tinha a ver com violência e com imoralidade sexual. Era parte do culto a Baal se ter relações sexuais com as prostitutas cultuais, pensando que se tivermos relações com elas, Deus, o Deus Baal, vai nos abençoar. Essa era a cultura de Canaã. Então, em vez de
Judá lidar com a própria culpa, ele foge, se numa região, perto da região de Adulã, encontra um amigo, e aqui nada errado em ter amigos que não conhecem Jesus. Pelo contrário, Deus colocou você no mundo, onde você está, na faculdade, na universidade, no seu trabalho, na empresa, onde você vende, para ter contato com aqueles que não conhecem a Jesus, justamente para você também influenciá-los. Nada errado. O problema é que quando esses amigos, que não conhecem a Deus como você conhece, em vez de você ser influência sobre ele, ele é influência sobre você. Aí está o perigo. Mas na fuga, e não lidar com a culpa, Judá vai se torna amigo desse homem chamado Irã. Mais sério ainda do que isso. Além de ser influenciado por ele, ele escolhe como esposa uma mulher cananita. Agora, Judá era bisneto de Abraão. As histórias de famílias eram passadas de pai para filho, como uma tradição oral. O filho sabia a história do pai, como o pai casou, como o avô casou. E certamente Judá sabia que quando Abraão mandou buscar uma esposa para Rebeca, mandou buscar uma esposa para Isaac, através do seu servo Eliezer, ele falou para Eliezer: não quero que você traga uma mulher cananita para ser a minha nora. Por que isso? Porque ele sabia, Abraão sabia que se ele casasse, o filho casasse com a mulher cananita, naturalmente, ela o influenciaria em direção aos deuses dela. Por mais que a gente diga que quem manda em casa é o homem, né? Mas às vezes quem manda é a mulher, né, gente? Entre nós aqui. Porque ela é uma influência. Então, Abraão falou: não quero uma mulher cananita para ser minha nora. Judá sabia disso. Mas para evitar lidar com a culpa, mais uma vez ele foi se afastando e casa com a mulher que adora outros deuses. Até aí nada errado com Tamar. Não se pode esperar dela uma atitude em relação a Deus, porque ela não conhecia Deus. E ele tem com ela 3 filhos. O primeiro deles é, o segundo Anã e o terceiro Suá. Selá, desculpe. O que acontece? A cultura cananita, para a qual Judá correu para se proteger, influencia a família. E o texto diz que era tão perverso que Deus matou A ideia da palavra perversidade aqui tem a ver, carrega a ideia de violência, mas muito mais a ideia de imoralidade sexual. O contexto em que vivia era tão perverso que Deus falou para ele: é melhor matar do que deixá-lo crescer nesse estilo de vida. Morreu, não tinha filhos. E embora que essa prática vai aparecer na lei anos mais tarde, mais de 400 anos mais tarde, mas já havia uma cultura, na cultura, que quando um homem morria, sem deixar herdeiro, sem ter filhos, o irmão mais novo dele, o seguinte, devia casar com a viúva por 2 razões. Primeiro, para preservar o nome daquele que morreu. Segunda razão, para que a viúva não passasse fome, para que esse rapaz agora passasse a sustentá-la. Porque havia o perigo, mesmo da cultura imoral, que se essa mulher não fosse protegida, não tivesse casamento, ela podia tornar-se uma prostituta cultual. Então, Judá fala para Onã: case com Tamar. Mas Onã sabia que se ele tivesse um filho com ela, o filho não seria dele. Seria para preservar o nome do irmão mais velho. Então, como o texto diz, cada vez que eles tinham relações sexuais, ele deixava que o sêmen caísse na terra. Isso era contra a cultura, mas Deus tinha um valor de família também que Deus queria preservar, mesmo levando em conta aquilo era cultura. Deus se ira contra Onã e Deus mata Onã também. Você pode perguntar: que Deus é este? Que Deus vingativo é este? Ou que Deus sanguinário é este? Mas, meus queridos e queridas, aqui é uma lição muito especial para a gente ter em mente. Eu falei no início que Judá era parte de uma família que Deus havia escolhido para abençoar a terra, abençoar o mundo. Numa similaridade, seria como se Judá houvesse crescido na igreja, todo domingo na escola dominical, decorava todos os versículos. Quando ele cresceu, cantou no coral, dava o dízimo dele, aparentemente tudo certinho. Mas de repente, acontece algo na vida dele
que ele vê que ele errou, em vez de lidar com Deus, ele foge e passa a ter uma vida totalmente devassa, contrária ao que Deus valoriza e contrária ao que Deus quer. Talvez você conheça algumas pessoas nesse estado. Ou mesmo pode ser o estado de alguns aqui nesta manhã. Por culpa, por ter cometido algum erro no passado. Nunca lidou com a graça, nunca experimentou a graça e correr para Deus e falar: Deus, minha vida está assim, está uma bagunça, está uma confusão, está um caos, muda. A gente esquece que Deus disciplina o filho que ele ama. E Deus queria tratar com Judá. Deus não queria que Judá se perdesse. E Deus pune os filhos de Judá. Que na realidade também era um alerta para Judá. E aqui vale a pena lembrar que você vai para o Novo Testamento. Na igreja de Corinto, havia uma situação também incestuosa. Um rapaz tendo relações com a sua madrasta. Deus dá um aviso através do apóstolo Paulo. Discipline este homem. E usa uma expressão que é muito dura, mas está na Escritura, está na Bíblia, assim que Deus muitas vezes trata com quem está, se alguém está vivendo em culpa longe de Deus. Deus diz: entregue este homem a Satanás, para que o corpo pereça, mas a alma seja salva. Às vezes a gente lembra só da graça. Aqui desse púlpito você vai sempre ouvir a ênfase na graça de Deus, não na lei. Mas às vezes nós barateamos a graça. Achamos porque Deus é gracioso, eu posso viver a vida que eu quero viver, porque um dia Deus vai me perdoar. Sim, Deus vai lhe perdoar. Você conhece Jesus. Mas chega um dia que a conta chega. Por amor a você, por amor a mim, Deus me confronta. E muitas vezes Deus diz: vem para casa mais cedo, porque o seu estilo de vida não condiz com aquele que diz que me ama e que me segue. E Deus faz isso porque nos ama. Em Hebreus capítulo 6, uma das passagens chamadas os chamados de Hebreus, os alertas de Hebreus. O autor de Hebreus diz que aquele que uma vez iluminado, entendeu, foi tratado pelo Espírito Santo e nega com o estilo de vida aquilo que ele creu. Deus pode tirá-lo, não renová-lo para arrependimento. Ele não está falando de salvação, de perda de salvação. Está falando de um alerta, porque às vezes quando nós vivemos longe de Deus, desobedecendo aquilo que nós sabemos que Deus quer, é como se estivéssemos rindo da cruz. Jesus derramou o sangue dele na cruz, mas para mim hoje não estou lidando muito com isso seriamente. E nós barateamos a graça. E muitas vezes Deus intervém, por amor a você, por amor a mim, me corrigindo. Foi isso que ele fez com Judá. Judá saiu da família, afastou-se do contexto que Deus queria, vai para uma terra estranha, idólatra, começa a sofrer a consequência da culpa que ele não foi tratado. Mas a história continua como vocês leram. Ele prometeu dar Selá para Tamar quando Selá crescesse. E o problema aqui é que, por ser culpado e negar a própria culpa, ele olha para Tamar como a culpada da morte dos filhos. Tanto que quando chega a vez de dar o filho mais novo, Selá, ele diz: não, Tamar, vai para casa, ele é muito novo. Porque como o texto diz, ele tinha medo que o terceiro filho morresse. Era como aquela história que Tamar fosse a aranha negra. Não tem uma história assim? Viúva negra. O problema é Tamar. Não chegue perto dela, filho. Não. Tamar não tem nada a ver com isso. O problema começou lá atrás, quando Judá vendeu o irmão dele. Não lidou com a culpa, não admitiu o seu erro, muda de região, como se pudesse fugir de Deus, e a gente não consegue fugir de Deus. E agora, uma reação natural, quando eu estou culpado, a tendência é: eu estou assim porque você fez isso comigo. Quando na realidade foi ele mesmo. Mas Deus está, no bom sentido, atrás de Judá. É o que Deus faz, ok. A esposa de Judá morre, ele passa pelo período natural do luto,
E ele participa de uma festa anual que havia na região, a festa dos pastores. Significava que uma vez por ano aqueles pastores daquela região se juntavam para agradecer a Baal, especialmente, o ano que tiveram. Não somente as ovelhas que nasceram, mas as ovelhas que eles puderam vender, e especialmente o que eles lucraram com a venda da lã das ovelhas. Era uma festa de uma semana, segundo os relatos extrabíblicos. Mas uma festa, na linguagem de hoje, rolavam 3 coisas. Rolava sexo, rolava drogas e rolava culto. Ah, mas é a religião deles. Mas como era o culto? Eu expliquei há pouco. Eles iam para a festa, havia uma espécie de um pequeno altar, e lá no altar havia as prostitutas cultuais. Eles se relacionavam com as prostitutas, pensando que se nós tivermos relações com as prostitutas cultuais, no próximo ano, Baal vai nos abençoar mais ainda. Então vamos ter relações com elas. Sexo, drogas e culto imoral. Essa semana que Judá passa. Mas o problema, meus queridos, não era o fato de ele ter tido relações sexuais com a prostituta cultual. Era o que isto significava. Ao fazer isto, Judá está negando toda a história dele. Ele está negando o fato de ele ter ouvido falar de um Deus único. De um Deus que escolheu Abraão, Isaac e Jacó para abençoar o mundo. O único Deus que deveria ser cultuado. Um Deus que ele ouviu falar que foi o criador de todas as coisas. Um Deus que ele ouviu falar que entre tanta gente ele escolheu Abraão, seu bisavô, para abençoar a terra. Ele resolveu esquecer isto para cultuar um Deus de madeira. O problema não era a relação sexual. O problema era Judá, por causa da culpa, tinha agora um outro Deus. Isso é mais sério. Mas Deus, na graça dele, não perde de vista Judá. E Deus usa agora a história de Tamar. O que é que Tamar sabe? Bom, ele me prometeu dar um filho mais novo, para eu ter um filho. Era um sonho de toda mulher, especialmente naquela época. Mais do que casar, o sonho delas era ter filhos, porque ao ter filhos era um significado para elas que os deuses me abençoaram. Ela queria ter filho. Ela percebe que Judá não vai cumprir a palavra dele. Então ela sabe que Judá foi para Tímina, justamente voltaria com a cabeça virada. Ela troca a roupa de viúva por uma roupa de prostituta. E ao olhar para ela, ele faz uma proposta para ela. Quero deitar com você. E ela, naturalmente, diz o preço, quanto você vai pagar. Ele diz, eu te mando um cabritinho. Não é à toa, eu creio, que essa expressão aparece nessa história. Porque é a segunda vez que Judá vai lidar com um cabritinho. No capítulo 37, eles matam uma ovelha, pega o sangue e mete a roupa de José no sangue do cabrito e entrega para Jacó. Seu filho foi comido por um animal selvagem. Eu creio que naquela hora, ele poderia ter relembrado, acredito, onde é que eu estou indo? Onde é que eu estou me metendo? Olha quanto eu já perdi, ao ponto de adorar um Deus que eu sei que não é um Deus verdadeiro. Mas a culpa o cega. Ele dorme com Tamar. Só que ela é inteligente, mas ela fala, mas como eu vou saber se você vai mandar o cabritinho para mim ou não? O que é que você quer? Ela falou, eu quero o seu anel. Na verdade, naquela época os homens andavam com uma espécie de colar no pescoço, e na ponta do colar havia uma espécie de sinete, de um cilindro, que se ele fosse fazer algum negócio, ele tirava o colar, pegava o sinete e carimbava o papiro, alguma coisa assim. E o cajado, por que ela pede o cajado? Porque todo homem se orgulhava daquele cajado. Cada cajado tinha a própria marca dele, ele era muito personalizado. Então não tinha como negar que se um dia ele dissesse, não, esse cajado não é meu, não, olha aqui, ó, tem a sua cara esse cajado. Ela é muito inteligente. Ok, ele dá para ela essas duas garantias. Aí,
ele chega em casa e lembra, preciso cumprir a minha promessa, quero pegar minhas garantias de volta. Ele manda Irã. Aliás, Ira. E aqui, gente, uma outra aplicação. O Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Irã, escarnecer de Deus. Mas agora estava amigo de Judá. E tem uma coisa interessante. Judá, por mais que ele estivesse longe de Deus, ele sabia o quanto estava errando. Ele conhece a história da família, de onde ele veio. Mas ele está fugindo da realidade, ele foge de lidar com a culpa. O que é que ele faz? Em vez de olhar olho no olho com Tamar, em vez de chegar e ele mesmo enfrentar a realidade, ele manda um emissário. E quando a gente está com culpa, a gente não encara a realidade. Tenta sempre uma forma de fugir dela. Ou achar alguém para lidar com o problema que é nosso. Irã vai, era amigo dele, era parceiro. Ele chega lá procurando uma prostituta cultual e não tem ninguém aqui. Não tem nenhuma prostituta cultual aqui. Ele volta com um cabritinho na mão e diz para Judá, olha, não tem ninguém. Ele, tá bom, deixa por isso mesmo. Daqui a algum tempo começa o zum na cidade. Tamar está grávida. Aí que entra a coisa mais séria no coração de Judá, um homem que não lidou com a culpa e com o erro. Ele diz, está grávida? Traz aqui para a gente queimá-la. É interessante que ele não lembra que quando ele vendeu o irmão dele, ninguém falou em queimá-lo. Mas agora, não sei se você pode pensar numa escala de pecado. O dano que ele causou a José foi muito mais profundo. Tamar estava realizando o sonho dela, de ser mãe. De um caminho errado, mas ela ia ser mãe. Mas ele olha para si mesmo a princípio e diz, eu sou melhor do que ela. Manda queimá-la. A culpa gera em mim e em você ira. Porque eu não consegui administrar a minha vida como devia ser administrada. E eu trato os outros como se eles fossem inferiores a mim. Porque quando eu escondo a minha culpa, eu me torno superior. Eu não preciso de ninguém para lidar com ela. Mas, eu falei, Tamar era muito inteligente. Ela sabia o que podia acontecer. Ela falou, ok, sabe quem é o pai dessa criança? O dono desse cajado. O dono desse sinete. O dono desse colar. Culpa não tratada gera mais culpa. Mas agora, tem algo que começa a ser uma expressão da graça. Porque agora Judá vai entender que toda restauração começa com arrependimento. Ouve o que Tamar disse. Versículo 25 diz, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e este cajado. Judá o reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu. Este foi o turning point na vida de Judá. Porque ao encarar a realidade, talvez pela primeira vez depois de 10, 12 anos, ele olha para Tamar e diz, realmente, ela é correta e eu sou incorreto. Ela é justa e eu sou injusto. Eu sou o pecador dessa história. Então, há um movimento aqui que eu creio que Deus criou para levar Judá ao arrependimento e admitir, olha o que eu fiz. Eu tive uma relação com quem eu não devia ter. Eu devia ter entregue o meu filho selar para casar com ela. Não dei. Ela é mais justa do que eu. Ele compara-se a um padrão e diz, de acordo com esse padrão, eu estou errado.
Isto é arrependimento. E arrependimento, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e queridas, não exatamente começa com um sentimento. Muitas vezes sentimento e remorso. Puxa, eu pisei na bola. Mas a gente não sai do lugar. O arrependimento é realmente por esse padrão. A minha cabeça diz realmente que por esse padrão eu errei, eu estou errando, eu estou pecando diante de Deus. Isto demanda uma mudança de vida. Se eu apenas digo, pare de dizer, eu errei, paro aí, o arrependimento não é completo. O arrependimento é completo quando eu admito eu errei. De acordo com o que Deus queria, eu pequei, eu estou pecando. Mas eu não vou parar aí. Era como se eu estivesse nessa direção. Eu paro, eu errei. Esse padrão me diz, você pecou, Lisanes. E eu mudo de direção. Porque na continuação da história diz, e ele não voltou a ter relações com ela. Por que é que Moisés inseriu essa frase nesse contexto? Porque Judá poderia ter pensado, antes ele simplesmente aproveitou de Tamar. Aproveitou do corpo dela. Mas agora, o arrependimento está chegando. Em vez dele pensar, bom, já que eu sujei aqui a história, vou continuar com ela, eu tenho um filho na barriga dela. Não. Era uma relação incestuosa. Ele diz, vou parar. Não vou continuar. Houve arrependimento. E sem arrependimento, não existe um início de cura. Sem arrependimento não existe o começo de uma mudança que Deus quer causar na vida de qualquer um que está vivendo longe dele. Eu preciso dizer, eu errei. E às vezes não é somente dizer eu errei. Porque quando a gente peca, muitas vezes a gente continua pecando porque o pecado ele tem um bom gosto muitas vezes. A gente tem prazer, se a gente não tivesse prazer em pecar, a gente não pecaria. E eu tenho que muitas vezes dizer para Deus, Deus, eu não somente errei, mas eu gostei. Certamente Judá gostou de ter dormido com a nora dele, porque ele não sabia que era nora. E o arrependimento começa realmente quando eu encaro dentro do meu coração a minha miserabilidade e o meu reconhecimento de que eu sou pecador. E se eu sou pecador, então eu preciso de alguém ao qual eu possa correr para lidar com este pecado. Esse alguém é Jesus, é o Senhor. Coisas que Judá não fez no início. Mas agora, o arrependimento começa a mudar a vida dele. Na continuação do texto, quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Interessante como Deus trabalha. Para Deus marcar a mão dele, algumas histórias se repetem. Foi a história de Isaac, de Esaú e Jacó. O segundo tornou-se o primeiro. E agora, Zerá, que era o primogênito, perde a chance. E entre pôr a mão para fora e ganhar um fio vermelho. Por isso que ele é São Paulino desde o início da história. Mas ele não é tão vivo. E Pérez sai. E o nome Pérez em hebraico quer dizer brecha. Brecha. Por mais caótica que seja a nossa vida, por mais confusa que seja a minha vida ou a sua vida nesse momento, por mais derrubada, Deus sempre acha uma brecha para nos restaurar. E Pérez é na vida de Judá uma marca da graça. Porque ao longo da história, 400 anos depois, ou 700 anos depois, o nome dele surge na história. Mas antes disso,
Capítulo 39 volta a focar em José. O que acontece? Vocês conhecem a história, domingo passado Samuel pregou sobre isso. Mas o mundo está passando por uma fome, o mundo inteiro está em fome. José é o primeiro do Egito. A fome chega lá em Canaã, aí em Siló, onde está Jacó e sua família. Ele impede para os filhos irem ao Egito pegar comida. Quando chegam lá, José os reconhece, mas eles não reconhecem José. José ainda ressentido, como vimos no domingo passado, cria uma artimanha para prejudicar os irmãos. Ele quer saber como é que está o pai. Os irmãos dizem, olha, a gente tem um irmão pequeno que não pode vir. Ok. Então ele cria uma maneira de segurar alguém. Ele diz, se vocês não trouxerem o irmão menor de vocês aqui, Simeão vai ficar preso. Eles voltam para casa e Judá conta para Jacó, olha, lá o rei, lá o dono do Egito, ele quer que a gente leve Benjamim. Jacó passa mal. Jacó se frustra. Não, mas vocês já mataram José. Agora eu vou levar Benjamim também. É aí que entra a expressão da mudança de Judá. Ele que articula com o pai. Não, nós temos que levar Judá. Eu dou a minha palavra para o senhor, levar Benjamim. Eu dou a minha palavra para você que eu trago Benjamim de volta. Ele passa a liderar a família, não é mais Rubens. E aquele homem que carregava culpa, mas foi tratado, arrependeu-se, voltou a andar com Deus. Agora ele é o que cuida da família. Quando Deus restaura a nossa vida, Deus faz com que a nossa vida tenha um sentido de consagração. Judá agora tem um propósito em vida. Antes era um assassino. Ele quase matou o irmão, vendeu como mercadoria. Agora, olha a mudança que a graça fez. Ele agora está preocupado com preservar a família. Ele leva Benjamim lá para José. José fica encantado com o irmão mais novo. E diz, tem uma maneira de punir, ainda amargurado. Ele quer segurar Benjamim. E Judá diz para José, não faça isso, porque se eu chegar em casa, sem meu irmão, meu pai vai morrer. Então, eu fico no lugar dele. Não é interessante? Lá atrás, 12, 13 anos atrás, Judá queria matar, queria vender. Agora, ele se põe no lugar de, mesmo que custe a própria vida dele, e diz, eu estou pronto para não ferir mais. Graça. Quando a gente é restaurado por Deus, a vida ganha outro sentido. Mas tem mais do que isso. Quando Ruth, uma moabita, passa a ser parte da família de Israel num tempo de fome também, cerca de 700 anos mais tarde. Ela não tinha direito à aliança. A aliança era com Israel. Mas Deus, na graça dele, traz aquele que não é israelita para ser parte da aliança. Ela vem para Israel, para Belém, ela casa com Boaz. E eles têm um filho, chamado Obed. E no fim do livro de Ruth, a história do mundo é afetada, porque o autor de Ruth diz que Judá gerou a Pérez. E Pérez gerou a fulano, que gerou a Boaz, que gerou a Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi. De onde vem quem? O Messias. Às vezes a gente pensa a nossa vida apenas uma vida de 70 anos. Mas no momento que você entende que Jesus morreu por você, o alvo que Deus tem para a sua vida vai muito mais além disso, porque se Deus restaura para lhe dar uma vida com razão de existir, uma vida com propósito de glorificá-lo, de servir, uma vida de consagrar-se a Ele. E agora, a história daquele homem que era uma vida caótica, desgraçada, sem propósito, vazia, marcada pelo egoísmo, se torna uma vida com olhar para fora, com olhar para Deus, e agora se torna parte da história redentora da humanidade. A graça fez isto. Na vida de Judá, Deus encontrou a brecha para transformá-lo. E assim, meu querido, minha querida, pode ser na sua vida. Não importa onde você estiver hoje. Talvez você esteja hoje carregando uma culpa de algo que você fez 20 anos atrás e talvez nunca lidou com esta culpa. E está sofrendo ainda hoje por isso. Ou foi algo recente.
Mas não fuja de Deus. Primeiro Deus quer tratar com o seu coração. Deus quer restaurar você. Começa com arrependimento. E chega o dia que você diz, Deus está aqui, a minha vida, use-a. Use a minha história de vida, como o Senhor quiser. Alguns anos atrás, eu estava aqui um dia no escritório, um senhor me ligou e disse, Lisane, isso aqui é fulano. Não sei se você lembra de mim. Aí o Peter Alemão, não relembrei o nome, ele deu o sobrenome. Eu falei, conheci seu pai. Eu falei, conheci você quando era bebê, eu acho, talvez com 3, 4 anos de idade. E eu falei, mas eu também ouvi falar de você. Você estava em certo lugar do país, eu sei que você tinha um grande negócio, estava sendo usado por Deus para alcançar o interior do Nordeste. Ele falou, é. E eu falei, você está onde hoje? Estou vendendo aparelhos, alguma coisa na área odontológica. Eu falei, mas por quê? Aí ele me explicou, eu falei, vem aqui conversar comigo. Ele veio uma tarde, começou a contar a história dele, como anos atrás, ele pisou na bola com Deus. Ele começou a afastar-se do Senhor, perdeu o casamento por causa dele também. E eu, não sei se vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar disso que eu vou contar, mas há um tempo atrás eu preguei um sermão que eu usei uns chapéus aqui. Lembra disso? Então, eram 4 chapéus. Tinha um chapéu com a letra P de pecado, a letra F de falha, de fracasso. Outro chapéu tinha a letra G de graça. Outro chapéu com a letra R de restaurado. Eu pus os 4 chapéus na minha mesa. Eu falei, onde é que você está hoje? Ele falou, estou no F. Por isso que eu larguei o que eu fazia. Mas por quê? Porque eu acho que Deus não tem mais lugar para mim. Aí eu lembro que contei um pouco da história de Judá. Eu falei, agora é a sua escolha. Que chapéu você vai usar? Chorou muito. Nordestino chorar não é uma coisa tão fácil, né? Chorou. Deixei de chorar. Eu falei, pode ir. Depois você me diz que chapéu você vai usar. Mas depois ele me ligou, chorando, e falou, estou usando o chapéu com a letra G. Eu entendi que Deus me ama e que Ele quer me restaurar. Já liguei para minha ex-esposa. Ela casou de novo, mas eu pedi perdão pelo que eu havia feito. Aí eu falei, você vai ficar aí? Eu falei, não, me dá um tempo. 7 meses depois ele me liga de novo e disse, Lisane, eu estou usando o chapéu com a letra R. Voltei para o Nordeste. Voltei porque eu fazia antes. Eu estou percebendo Deus me usando de novo. Onde você está hoje? Quem me dera eu pudesse falar olho no olho com cada um. Se você está vivendo uma vida distante de Deus por causa do pecado, amorosamente eu quero dizer para você, é dia de voltar e experimentar graça. Porque também eu preciso ser direto e amoroso com você, dizendo, cuidado, porque Deus pode fazer com você o que Ele fez com os filhos de Judá. Porque Deus lhe ama. Não porque Deus lhe odeia, mas porque Deus quer lhe restaurar. Mas você não pode perder de vista que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E para Deus, sempre, sempre é dia de restauração. Chegou na história de Judá. Chegou o dia em que Judá teve que enfrentar a própria culpa e dizer, eu errei. Mas Deus o perdoou. E deu para ele uma vida com significado. Não existe caos, não existe confusão de vida, não existe erro, que quando Deus intervém, Ele muda a história e dá para você uma vida satisfeita e com significado. O que eu não posso é adiar esse dia.